Você já imaginou como seria se tivesse um tratamento tão inteligente e poderoso que pudesse evitar hiperglicemias, evitar hipoglicemias, que pudesse calcular automaticamente doses de insulina e aplicar mais insulina quando sua glicemia está subindo, ou suspender a infusão de insulina quando a sua glicemia está caindo? Um sistema que fosse realmente como um pâncreas, só que artificial? Pois é, isso é realidade. E hoje você vai entender tudo sobre esse sistema. Os diabéticos estão hackeando suas bombas de insulina para ter um melhor controle glicêmico. É isso que sai nas manchetes dos grandes jornais ao redor de todo o mundo. Hoje você vai entender tudo sobre o sistema de pâncreas artificial. Mais especificamente sobre o sistema de pâncreas artificial que eu uso há mais que 4 anos, que é o Android APS. Se você não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Dantas, mais conhecida como a Pâncreas Artificial. Eu sou influenciadora digital, estudante de medicina e diabética tipo 1 desde os 8 anos. Então, finalmente, euzinha, a Pâncreas Artificial, decidiu explicar tudo sobre o sistema de pâncreas artificial. O assunto é um pouco complexo, mas não se preocupe que eu vou desmistificar tudo isso pra você hoje. Antes de começar, eu quero dizer que esse é um vídeo sem conflito de interesses. Eu não tenho patrocínio de nenhuma bomba de insulina, sensor ou qualquer tipo de ligação com as pessoas que desenvolveram e começaram esses sistemas de pâncreas artificial. A minha intenção aqui é trazer informação de qualidade para você, para que você possa entender isso e tomar as melhores decisões para o seu tratamento junto com a sua equipe médica. Se você tem diabetes, você já ouviu: a cura chega daqui a 5, daqui a 10 anos, a cura vai chegar próximo ano, e parece que falam isso já tem mais de 50 anos e a cura até hoje não chegou. E sabe, enquanto a cura não chega, a gente precisa do melhor tratamento disponível hoje. E foi isso que motivou um grupo de pessoas a começar a se movimentar para ter o melhor tratamento possível. Essa história com o sistema de pâncreas artificial começa muitos anos atrás com uma mulher chamada Dana Lewis. Ela tem diabetes tipo 1. Na época, ela utilizava bomba de insulina e um sensor de glicose, certo? Não sei dizer quais exatamente, já tem muito tempo isso. E ela queria uma forma de tornar esse sistema mais inteligente. Porque pense comigo, a bomba de insulina, ela vai aplicar insulina. E o sensor, ele vai medir qual a glicemia, quanto tem de glicose no corpo daquela pessoa. Só que eles não tinham nenhuma ligação. Então, se a sua glicemia estivesse mais alta, para a bomba fazer alguma coisa, você teria que pegar a bomba e dar o comando para ela aplicar mais insulina. Se sua glicemia estivesse mais baixa, você teria que dar um comando para a bomba aplicar menos insulina. Então, eram sistemas completamente independentes e Dana teve a ideia de: por que não a gente tornar isso automático? Por que não a gente fazer isso facilitar a vida das pessoas que têm diabetes? Aliás, ela começou fazendo isso para ela, porque ela tinha muito medo de dormir à noite e ter hipoglicemias. E a ideia inicial dela era de criar um alarme para que, caso a glicemia dela baixasse, esse sensor de glicose acordasse ela. E a partir daí, ela criou um grande movimento chamado Open APS, que foi os princípios, assim, dos sistemas de pâncreas artificial. Agora, voltando para minha história, em 2019 eu estava na internet e do nada apareceu para mim um anúncio de uma live falando sobre sistema de pâncreas artificial Android APS. Sinceramente, quando eu vi o título daquela live falando sobre automatizar uma bomba de insulina que eu já estava usando na época, eu fiquei bem cética, mas acabei entrando naquela live. Aquela live mudou completamente o curso da minha história. Naquela live eu entendi o que era esse sistema, entendi quais os primeiros passos para montar ele, e eu percebi que eu tinha absolutamente todos os componentes necessários para usar esse sistema, que eu vou explicar já já para vocês. Desde então eu comecei a usar esse sistema, facilitou tanto a minha vida, que eu decidi criar o Instagram @pâncreasartificial para falar para as pessoas sobre esse sistema. E foi assim a sementinha de tudo que esse Instagram se tornou e as redes sociais que eu tenho se tornaram. E por que eu falo tão bem? Por que eu faço tanta questão de espalhar sobre esse sistema de pâncreas artificial que a minoria das pessoas com diabetes sabe que existe? É um sistema tão incrível porque o que acontece? O que a gente precisa entender? Eu estava naquela época utilizando essa bomba de insulina, que é a AcuCheck Combo da Roche. Eu estava usando o sensor Freestyle Libre, só que eles não se integravam. Então veja, se minha glicemia estivesse alta, a minha bomba não iria fazer nada, a não ser que eu fizesse o teste de glicemia
e mandasse ela corrigir. Se minha glicemia estivesse baixa, minha bomba não iria fazer nada. Eu teria que pegar minha bomba manualmente e suspender a infusão de insulina. Então, a minha bomba, ela não era automática. Ela era toda programada. Meu médico iria lá, iria programar a minha dose de insulina basal, iria programar a quantidade de insulina que eu preciso tomar de acordo com a quantidade de carboidratos e por aí vai. Ela era completamente programada, nada automatizada. E esse sistema de pâncreas artificial vai pegar a minha bomba e o meu sensor e integrar eles. Então imagine o seguinte, agora eu tenho um sistema que vai receber as informações de glicemia do meu sensor. Então ele vai receber a informação de que a glicemia tá alta, tá baixa, tá subindo, tá caindo. E baseado nessa informação, esse algoritmo vai controlar a minha bomba de insulina, dando comandos para ela para que minha glicemia fique na meta a maior parte do tempo possível. Vocês têm noção do quão mágico é isso? Você começar a ter um sistema inteligente que toma decisões por você, que faz com que você tenha que pensar menos, evita erros, evita hiperglicemia, evita hipoglicemia, sabe? Torna a glicemia muito mais estável. Vocês têm noção do quão incrível foi isso? Quando eu vi essa primeira live sobre esse sistema, a minha cabeça ficou tipo, explodiu minha cabeça, eu disse, meu Deus. Eu preciso disso. Foi aí, por causa disso, que eu me tornei a terceira pessoa no Brasil a usar esse sistema. Na época, ninguém falava sobre. Na época, eu não entendia muito bem. As pessoas que estavam comigo naquela época, que era o Thiago e o Dr. Edson, eles também não sabiam muito. A gente foi desbravando juntos esse universo do Android APS. Hoje em dia é uma comunidade muito grande. Nós temos vários grupos, várias pessoas que usam e que bom que isso está se difundindo cada vez mais, porque sem dúvidas é algo muito incrível. Para você entender como funciona esse sistema, a gente tem que ter um CGM, um monitor de glicose contínua, um sensor que vai mandar a glicemia para um celular que tem um software, certo? Que vai receber essa glicemia e baseado nela vai fazer cálculos para dar comandos a uma bomba de insulina e dizer para essa bomba, por exemplo, aplicar mais ou menos insulina baseado em parâmetros individuais, como sensibilidade, quantidade de insulina basal, valor de glicemia, tendência da glicemia, e aí ele vai dizer para a bomba, aplica mais insulina ou menos insulina, por exemplo. E isso é o que a gente chama de sistema fechado, a gente forma um loop, porque a gente consegue conectar esses três componentes. Então, eu ando com dois celulares. Eu ando com o meu iPhone, que é o que eu uso para tudo da minha vida, e eu uso o Android, que é um uso exclusivo para rodar o sistema de pâncreas artificial. Entendido tudo isso, vamos para a parte de quais aplicativos você precisa ter no seu celular Android para rodar o sistema de pâncreas artificial. Então, são basicamente dois aplicativos, o X-Drip e o próprio Android APS. Então, começando pelo X-Drip. O X-Drip é um aplicativo que ele não está disponível na Play Store, tá? Ele não está disponível para você entrar lá na Play Store e baixar. Porém, ele está disponível para baixar já pronto no site oficial dele, que eu vou deixar o link aqui abaixo, certo? Esse aplicativo, ele serve para receber as glicemias do seu sensor, do seu Libre com o Miau Miau, no celular, tá? E, inclusive, muita gente já usa esse aplicativo mesmo sem usar o APS justamente por isso, porque nele você vai receber essas glicemias, você também pode configurar alarmes. Então, por exemplo, você botar para alarmar se a glicemia estiver menor do que 70, se a glicemia estiver maior do que 160. Você tem como personalizar os alarmes, personalizar o horário que esse alarme toca, personalizar o toque desse alarme. Então, por exemplo, colocar para ele alarmar mais forte se for durante a noite para te acordar numa hipoglicemia. É um aplicativo muito, muito legal. Ele que vai receber esses dados. E o segundo aplicativo é o próprio Android APS, que é o sistema de pâncreas artificial em si. E vocês estão vendo aqui, eu tô mostrando a tela, é essa daí que é a tela do Android APS. Esse aplicativo, antigamente, era muito mais complexo de se ter no celular. Quando eu comecei a usar, o que acontecia? A gente tinha que entrar num site, pegar o código do Android APS, colocar num aplicativo, não, num programa no computador, certo? Dentro desse programa, montar o aplicativo e passar esse aplicativo do computador para o seu celular Android. Então pensa no tanto que isso era difícil pra caramba.
foi uma coisa. Na época que eu fui montar isso, me bati muito, porque eu, obviamente, não sou uma pessoa que entende de software e desenvolvimento de sistema, blá blá blá. Não entendo nada disso. Mas consegui montar na época com a ajuda do pessoal. Só que, pra nossa alegria, agora é possível baixar o Android APS já pronto em português. Quem fez isso foi o Thiago Mota, que inclusive tem vários links que eu vou deixar dele aqui na descrição, porque ele tem vários vídeos ensinando como montar o sistema, como usar, como funciona. Ele foi o cara que realmente trouxe esse sistema pro Brasil e foi através dele que eu descobri esse sistema. Então, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo em que ele explica como baixar o aplicativo já pronto, para você não ter esse trabalho, tá? Então, basicamente, são esses dois aplicativos. O Xdrip e o próprio Android APS, que felizmente agora os dois podem ser baixados já prontos. Respira que ainda tem um pouquinho mais, mas eu prometo que não é difícil, tá? Certo, a gente tem esses dois aplicativos aqui. Só que existe uma terceira, não é nem componente, existe uma coisa chamada uma base de dados, certo? Uma base de dados, pensa aí, por exemplo, se você usa um Google Drive, certo? Você bota lá suas fotos, seus arquivos, seus documentos, e esses documentos estão no que chama da nuvem, certo? Então, existe uma base de dados para as nossas glicemias. Isso é o que a gente chama de Night Scout. Night Scout vai ser basicamente um site como esse daqui, certo? Em que você vai receber as suas glicemias. Então, veja, eu tô aqui com o meu sensor, certo? O meu sensor está enviando minhas glicemias pro meu celular no Xdrip, e o Xdrip vai mandar essas glicemias, quando tiver com internet no celular, né? Vai mandar essas glicemias para o Night Scout. O Night Scout é realmente uma base de dados. E o que é muito legal dele? Pensa aí, uma criança que tem diabetes. Se eu pegar esse meu link do Night Scout, vamos supor que eu fosse uma criança. Eu pegasse esse meu link do Night Scout e eu mandasse pro meu pai e pra minha mãe, não importa em qualquer lugar do mundo que eu esteja, a pessoa vai poder entrar no meu link e ver a minha glicemia. Desde que, obviamente, eu tenha internet no meu celular e essa pessoa tenha internet para acessar o link. Então, é algo muito interessante. Especialmente para crianças ou para pessoas mais velhas que precisam de alguém cuidando. É simplesmente sensacional. Não é obrigatório você ter o Night Scout para usar o Android APS, mas a gente acaba usando porque também é muito prático para os médicos. Então você pode entrar lá no Night Scout, o médico vai entrar lá no Night Scout e ele vai pegar relatórios de quanto tempo sua glicemia tá na meta, de como foi o padrão de sua glicemia, como foi no dia tal, que a glicemia subiu, depois desceu. Ele tem como retirar tudo. Então ele faz relatórios muito completos para os médicos e é muito, muito, muito bom mesmo. Então, mesmo não sendo um componente obrigatório do Android APS, acaba sendo uma ferramenta muito legal e que até mesmo pode ser usada por uma pessoa que não usa o sistema de pâncreas artificial. Então, se você usa, por exemplo, o Libre com o Miau Miau, você tem como usar o Night Scout, colocando para o Xdrip, que recebe as glicemias dele, enviar as glicemias lá pro Night Scout. Inclusive, vou deixar aqui na descrição também o link do vídeo do Thiago ensinando como montar um Night Scout passo a passo. Recomendo que vejam aí com ele, porque essa parte de tecnologia eu não sou a expert pra falar pra vocês. Ufa! Entendemos tudo? Acho que deu pra ter uma introdução boa, porque afinal eu entendo que é um tema muito grande, eu poderia passar horas falando sobre isso, mas isso é um geral que você precisa entender. E aí eu queria falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos de usar esse sistema. Primeiro, os pontos positivos. O primeiro ponto positivo é o preço. Primeiro porque o sistema em si não tem nenhum custo. O algoritmo, o código, ele é todo disponibilizado gratuitamente, 100% gratuito. Obviamente, usar ele não é 100% gratuito porque a gente precisa dos componentes. Então, a gente precisa de bomba de insulina, precisa de sensor de glicose e precisa de um celular, tá? Mas, ainda assim, o custo desse sistema de pâncreas artificial é muito, 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 muito menor do que o custo de uma bomba de insulina que já vem com o sistema de pâncreas artificial. Esse projeto, o que criaram o hashtag We're Not Waiting, ele surgiu justamente para isso, para democratizar o acesso aos sistemas de pâncreas artificial, trazer sistemas muito bons por preços mais acessíveis. Uma segunda vantagem são as atualizações constantes. Então, o que você tem que entender? Quando a gente fala de um sistema regulamentado, um sistema de pâncreas artificial que é feito por uma empresa, as atualizações demoram mais a surgir, porque eles têm mais burocracia, mais coisas a serem feitas para liberar essas atualizações. Já nesse sistema, as atualizações são constantes, porque a comunidade está o tempo todo trabalhando para ter melhorias. Então é um sistema que está constantemente evoluindo, e eu posso dizer para você que se eu for comparar com o sistema que eu comecei a usar lá em 2018 e eu tô usando agora em 2023, em 2023 tá absurdamente melhor, mais avançado. Minha glicemia
corrige melhor a glicemia, evita mais hipoglicemia, sabe? Tá muito, muito melhor, porque tem esse aprimoramento constante. Agora, os pontos negativos. Eu entendo que esse é um sistema que pode ser bem complicado para uma pessoa que tem muita dificuldade de usar, de lidar assim, com tecnologias. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de entender as coisas tecnológicas, de mexer em aplicativos, de fato esse sistema pode ser um pouco difícil para você e aí seria melhor optar por outra opção de tratamento. Além disso, uma outra desvantagem é que você não tem uma empresa por trás, então você não tem no 0800 para você ligar e dizer, ó, isso aqui tá dando errado, isso aqui não tá funcionando, deu algum problema. Isso não existe, né? Porque realmente é um sistema de código aberto. Mas isso também meio que já entra em uma coisa que pode ser considerada uma vantagem. Por quê? Apesar da gente não ter um 0800 de uma empresa para ligar, a gente tem vários grupos de pessoas que usam o sistema e a gente se ajuda muito. Vocês não têm noção. Tipo, se você tem um problema, bota lá no grupo, o pessoal vai, ajuda, fala o que fez, o que tentou, como resolveu, como não resolveu. Então, a gente tem uma comunidade muito ativa e muito disponível para ajudar, sabe? A gente tá lá realmente juntos para todo mundo sair ganhando com isso. Então, é um ponto negativo por um lado, mas confesso que esse suporte da comunidade é algo muito positivo. Outro ponto que eu considero negativo, mas isso é meio uma realidade do Brasil, é que existem poucas opções de bomba disponíveis e de sensor também. Então, sensor a gente só tem o Libre e bomba a gente só tinha a AcuCheck Combo. E eu digo tinha porque essa bomba daqui vai sair de linha em 2026. Então, até o momento nós não sabemos como iremos continuar a usar o sistema de pâncreas artificial. Se a gente vai ter uma bomba nova, se talvez a nova bomba da Roche vai ter uma atualização e vai conseguir conectar, é uma incógnita para nós. Então, de fato, ter poucas opções de insumos é um ponto negativo. Ufa, acho que falamos tudo e talvez você pode chegar no fim desse vídeo dizendo, meu Deus, é uma enxurrada de conhecimento e eu tô muito confuso e eu vou dizer, calma, é assim mesmo no início, se é a primeira vez que você tá entrando em contato com isso, saiba que é um pouco complexo de entender, mas que aos poucos você vai entendendo melhor. Eu recomendo também que você veja todos os vídeos que eu tô colocando aqui na descrição, porque lá vão ter vídeos ensinando como montar tudo, tem lives do Thiago explicando mais sobre o sistema. Além disso, recomendo muito também que você entre no canal do Telegram oficial do Android APS, tá? Nesse canal do Telegram é que é disponibilizado o aplicativo do Android APS para você utilizar. É lá que tem pessoas que vão poder te ajudar, que usam o sistema, que vão tirar suas dúvidas. E é lá que você vai poder ter essa ajuda, esse suporte, assim, que não é um suporte oficial, mas que acaba sendo um suporte para caso você queira utilizar esse sistema. Além disso, claro, me acompanhe lá no Instagram, porque eu mostro diariamente eu utilizando o sistema, mostro as coisas que eu faço, como é que tá dando certo o sistema e por aí vai. Então me acompanhe no Instagram, @pâncreasartificial. Por fim, vale lembrar que esse mundo do sistema de pâncreas artificial é muito grande. E assim, eu poderia passar 2 horas ou mais falando sobre ele e eu não ia terminar de falar tudo. Então, caso vocês queiram mais vídeos sobre isso, comentem aqui que eu quero saber o que é que vocês querem ver por aqui, né? E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo diariamente mais informações para vocês nas redes sociais. Muito obrigada, um beijo!